Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários de base 10 que na minha visão podem se valorizar bastante nesse próximo ano de 2024. Quem acompanha aqui o canal sabe que há algum tempo atrás eu fiz alguns vídeos falando sobre 3 fundos imobiliários de tijolo que poderiam se valorizar. E essa valorização ela realmente ocorreu. Por exemplo, o BTLG11 é um fundo que eu já falava aqui há algum tempo sobre ele, sobre uma possível valorização. Podemos ver que ele subiu bastante nesses últimos 30 dias aqui, uma valorização superior aí a 4%. Tem outro fundo também que eu sempre vinha falando sobre ele, que era o XPML11, um fundo de shoppings. Ele foi o que mais se valorizou. Na época que eu fiz o vídeo sobre ele, ele estava sendo negociado ali aproximadamente a R$110. Então vocês percebam como ele se valorizou nesses últimos 30 dias, aproximadamente aí 9%. Outro fundo também que eu falava bastante aqui nos meus vídeos com uma possível valorização era o LVBI11, e essa valorização também ocorreu nele. Como vocês podem ver aqui, nos últimos 30 dias, ele saiu ali da faixa dos R$112 e agora está custando aqui na faixa dos R$118, uma valorização de aproximadamente 5%. Então esses fundos apresentavam características que, pelo menos na minha visão, tinha aí a possibilidade de elevar o preço de cotação desses fundos. E da mesma maneira, tem 3 fundos imobiliários de base 10 que, na minha visão, eles podem sim se valorizar nesse próximo ano de 2024. Então eu vou compartilhar aqui quais fundos imobiliários são esses. Não quer dizer, pessoal, que necessariamente eles vão realmente se valorizar. Pode ser que isso não aconteça. Porém, na minha visão, no momento, eles têm ali características que possibilitam essa futura valorização. Então lembre-se que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de não ativo. Não vai sair comprando aí só porque eu falei que tem a possibilidade, não estou dando certeza nenhuma, estou dizendo que tem a possibilidade de se valorizar. Talvez um desses fundos não se encaixe nos seus critérios de investimento, então você não tem que ficar assim tentando se adaptar a essas características, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixe seu comentário, por favor. O primeiro fundo, pessoal, que creio eu que vai se valorizar nesse próximo ano de 2024 é o CPTS11. Ele é um fundo de papel que também investe em outros fundos imobiliários. Ele havia se desvalorizado bastante nesses últimos tempos, porém nesses últimos dias aqui ele conseguiu dar uma boa puxada no seu preço de cotação. Porém perceba-se que nesse gráfico aqui dos últimos 6 meses, sempre ele estava aqui com sua cotação na faixa dos R$ 8,80 até os R$ 9,00 e atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,40. A sua cotação caiu bastante por causa dos seus rendimentos. Ele havia aqui diminuído o valor em dividendos que ele estava pagando aos seus cotistas, como vocês podem ver aqui, nesse ano de 2023, ele diminuiu nesses últimos 3 meses o seu dividendo pago. Isso acabou puxando a sua cotação para baixo. Lembrando que aqui no Brasil existe muito aquela questão, que o preço do ativo ele acompanha o seu rendimento. Então, se um fundo ele diminui os seus rendimentos, infelizmente, automaticamente, a sua cotação geralmente ela também cai. Porém, essa questão aqui que fez com que o CPTS11 ele pagasse menos rendimentos aos seus cotistas foi ali uma questão de alavancagem, uns investimentos que a gestão ela não conseguiu acertar. Isso acabou assim afetando a receita do fundo e consequentemente também os dividendos que ele iria distribuir aos seus cotistas. Porém, essa questão, pelo menos na minha visão, ela é temporária. Então a gestão está ali tentando resolver essa questão, essa alavancagem que foi mal feita. Até amanhã, ou senão essa próxima semana, eu vou colocar um vídeo aqui de uma entrevista que o professor Baroni ele fez com o gestor do CPTS11, onde o gestor ele responde ali todas as dúvidas que os investidores têm, e ele fala sobre a solução que a gestão ela está trabalhando para dar com respeito a essa alavancagem. Então eu acredito sim que o fundo ele voltará a pagar bons rendimentos aí nesse próximo ano de 2024, pelo menos nessa faixa aqui dos 8 centavos aproximadamente, creio eu que ele vai sim conseguir pagar esse valor mais ou menos, 8, 9 centavos, e consequentemente, se ele conseguir realmente pagar esse valor, a sua cotação ela vai subir. Então, como vocês podem ver aqui, ela pode subir para esses patamares aqui próximo aos R$ 9,00, ou pode até acabar subindo um pouco mais, Se pegarmos um gráfico maior aqui do CPTS11, ele é um fundo que historicamente sempre fica nessa faixa aqui entre os R$ 9 e R$ 10. Ele permaneceu aqui durante o ano de 2020, 2021, muito tempo aqui nessa faixa dos R$ 10.
Então ele tem aqui um bom espaço para se valorizar. Lembrando que atualmente o dividend yield dele está aqui de 10,48%, ele já pagou aqui nos últimos 12 meses o rendimento acumulado de 87 centavos por cada cota. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 9,04. Ele está com desconto aqui de 7%, já que seu preço sobre VP está de 0,93. Ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, então é um fundo muito grande, conta com aproximadamente 69 milhões em caixa, tem aproximadamente 295 mil cotistas e uma excelente liquidez média diária aqui de 6,4 milhões de reais. O próximo fundo, pessoal, que creio eu que pode se valorizar nesse próximo ano de 2024 é o KNSC11. Um fundo aí da Kinea. Podemos ver que nesses últimos dias ele se valorizou até consideravelmente, né? Saindo aqui da faixa dos R$ 8,71 e chegando aí aos R$ 9,07, que é a sua cotação atual. Uma valorização aí superior a 4%. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,07, com dividend yield de 11,53%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,04 por cada cota. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente seu valor justo é os R$ 9,06. Então ele está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Então seu preço sobre VP está de 1. Atualmente ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão de reais, conta com 42 milhões em caixa, tem um pouco mais de 122 mil cotistas, uma liquidez média diária aqui de 3,1 milhões de reais. Descendo aqui também podemos ver que seu último rendimento pago foi de 7 centavos por cada cota. Ele também foi um fundo que diminuiu seus rendimentos. Ele é um fundo que está muito atrelado ao índice IPCA. Então, como o IPCA nesses últimos meses aqui não veio muito bom, então ele acabou sim diminuindo os seus rendimentos. Porém, a partir do momento que o IPCA ele voltar a ficar um pouco mais elevado, que tem essa possibilidade nesse próximo ano de 2024, então automaticamente ele vai conseguir distribuir um rendimento melhor aos seus cotistas e tem a possibilidade aí da sua cotação ele também subir, já que ele poderá pagar rendimentos melhores aos seus cotistas. E além disso, se pegarmos o seu gráfico aqui nos últimos 5 anos, podemos ver que historicamente a sua cotação sempre ficou ali variando entre os R$ 9,50 e até os R$ 10,50. Então ele tem aqui esse espaço para ele poder voltar a esses patamares aqui de cotação. Podemos ver que ele havia diminuído bastante, né? A sua cotação veio caindo aqui bastante. Entre o mês 9 de 2022 até aqui meados do mês 5 de 2023, ele ficou praticamente lateral, sendo negociado aí de maneira lateral. E a partir de maio aqui de 2023, ele começou novamente a subir, ficou um pouquinho lateral, tem essa possibilidade agora de voltar a esses patamares aqui. É um bom fundo imobiliário, como eu falei, investe aí em CRIs. Ele é um fundo de papel, tem uma excelente gestora que é a Kinea. Aqui podemos ver que praticamente ele só investe em CRIs que estão indexados na sua grande maioria ao índice IPCA e uma quantidade considerável também ao índice CDI. E ele tem taxas aqui consideradas relativamente seguras, então é o tipo de fundo que dificilmente vai levar algum tipo de calote dos seus devedores. Não quer dizer que isso não possa ocorrer, porém é muito mais difícil. Então o pessoal tem essa possibilidade aí de uma futura valorização do KNSC11, já que ele é bem balanceado aqui com respeito aos seus indexadores, então ele pode pegar assim uma boa fase de cada um deles. O próximo fundo, pessoal, que creio eu que possa assim se valorizar bastante nesse próximo ano de 2024 é o fundo de fundos Kizu 11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 8,56, em com dividend yield de 10,44%, e já pagou nos últimos 12 meses por cada cota 89 centavos. Podemos ver que ele é um fundo que se valorizou, né, nesses últimos 30 dias, saindo aqui da faixa dos R$ 8,00 e batendo agora aqui a faixa dos R$ 8,56. Uma valorização aí próxima a 7%. Porém, se pegarmos o seu gráfico maior dos últimos 5 anos, pelo menos aqui no início lá de 2021 para cá, podemos ver que ele já teve patamares muito mais elevados, né? Geralmente aqui acima dos R$ 10,00. Então ele tem sim essa possibilidade de se valorizar bastante nesse próximo ano de 2024. Se você pegar os fundos que nesse ano de 2023 mais se valorizaram, entre os top 10 fundos imobiliários que mais se valorizou, 4 deles são fundos de fundos. Então, os fundos de fundos, geralmente, quando os fundos imobiliários pegam a tendência de se valorizar, eles são um dos segmentos que mais se valoriza, os fundos de fundos. Então, tem essa possibilidade aí muito grande, já que os fundos de fundos eles estão diretamente atrelados a vários outros fundos imobiliários. Então, isso é algo que contribui bastante para a sua valorização. Se descermos aqui, podemos ver que o Kizu 11 ele está com pequeno desconto se levarmos em consideração o seu preço justo, que é os R$ 8,79. Ele tem um patrimônio aqui de R$
197 milhões de reais, um pouco mais de 5,8 milhões e atualmente conta aqui com 131 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária próximo a R$1 milhão. Às vezes você pode se questionar assim, Lucas, mas ele praticamente está sendo quase negociado ao seu preço justo. Como é que ele pode voltar lá àqueles patamares de R$10 aproximadamente? Devemos nos lembrar, pessoal, que periodicamente o valor patrimonial do fundo ele é alterado. Então, hoje, talvez, o valor patrimonial do KIS 11 seja aqui os R$ 8,79. Mas lá em janeiro de 2024, talvez seja aqui na faixa dos R$ 9,00. Então, essa alteração sempre acontece. O valor patrimonial de um ativo ele sempre se modifica. Outro fator que pode contribuir bastante para a valorização do KIS 11 é com respeito aos fundos que atualmente ele investe. Vocês podem ver aqui que os principais fundos, pelo menos os 10 principais que atualmente o KIS 11 ele tem, são fundos imobiliários de tijolo, tirando apenas aqui o HGCR11. Todo o restante aqui é fundo de tijolo. E tem aí uma expectativa muito grande dos fundos imobiliários de tijolo nesse próximo ano de 2024 se valorizarem, já que tem a tendência da taxa Selic ela diminuir. Tem essa correlação. Geralmente, quando a taxa de juros ela diminui, os fundos imobiliários eles se valorizam bastante, e quando a taxa de juros está muito elevada, os fundos imobiliários têm a tendência de cair a sua cotação. Então, se essa tendência de desvalorização do CDI ele continuar, automaticamente os fundos imobiliários de tijolo eles vão se valorizar, e isso vai puxar também a cotação do KIS 11 para cima, já que ele pode aí realizar ganho de lucro, vender ativos no lucro, pagar maiores dividendos aos seus cotistas, e isso também vai chamar a cotação dele para cima. Então o KIS 11 tem uma possibilidade muito grande de se valorizar nesse próximo ano de 2024. Eu havia mencionado 3 fundos, mas vou mencionar aqui mais um, que também é um fundo de fundos de base 10, que eu pessoalmente acho ele bastante interessante e que também pode se valorizar nesse próximo ano de 2024. É o XPSF11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 8,29, com dividend yield de praticamente 11%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses 91 centavos por cada cota. Observe só como ele já se valorizou bastante nesses últimos 12 meses, subindo aqui mais de 11%. Somente nesse mês subiu mais de 5%. Porém, se pegarmos o seu gráfico maior aqui, ele tem ainda muito espaço para se valorizar. Se pegarmos aqui algum tempo atrás, ano lá de 2020, 2021, ele sempre era negociado aqui acima dos R$ 9,00, aproximadamente aqui R$ 9,50 até os R$ 10,00. Então ele tem aqui um bom espaço para voltar a esses patamares aqui anteriores. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 8,47, seu P sobre VP está de 0,98, patrimônio de 366 milhões de reais, um caixa de 3,8 milhões e atualmente tem 59 mil cotistas. Uma liquidez média diária de 626 mil reais e seu último rendimento pago aqui foi de 7 centavos e meio por cada cota. Aqui podemos ver que atualmente 88% do seu patrimônio está investido em outros fundos imobiliários, 11% em CRIs. Aqui também podemos ver a sua exposição para o segmento de ativo. 33% dos seus fundos são do segmento de CRIs, ele tem aqui 15% de escritório e 15% de logística. E todo o restante aqui vai ser fundos de tijolo de segmentos diferentes. Então ele tem aqui praticamente aí 68%, 70% em fundos de tijolo. Então com os fundos de tijolo se valorizando, ele também pode se valorizar bastante nesses próximos meses, voltando àqueles patamares lá que eu havia mencionado com vocês, próximo aos R$10. Então com isso ele pode se valorizar bastante, voltando a esses patamares aqui próximo aos R$10. Então, pessoal, esses são aí 4 fundos imobiliários que, pelo menos na minha visão, podem sim se valorizar nesse próximo ano de 2024. Essa é uma possibilidade, não quer dizer que isso realmente vai acontecer, mas eles têm aí apresentado características que me levam a crer que isso sim possa ocorrer até no final do próximo ano. Mas deixa aí nos comentários o que é que você acha desses fundos. Acredita que eles realmente vão se valorizar nesse próximo ano? Você já investe em algum deles? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.